Amores, estamos Fala, chegando. gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, bom estar com você nesse Entre Família. Mais uma tarde de bênçãos para você. Verdade, juntinho com você, fechando mais uma semaninha, graças a Deus, né? E a semana aí foi boa? Foi corridinha, foi puxada, muito trabalho, muito corre-corre daqui pra lá, de lá pra cá, mas ufa, né? Quando chega esse final de semana, o sábado tão aguardado pra Coisa gente poder boa. seguir, né, os mandamentos do nosso Deus, nosso Criador, é bom demais, viu? E agora, quando alguém pergunta pra você, o que você faz? A resposta, acredito que sai rápido, né? Já vem aí a profissão em mente, sua atividade do dia a dia, mas se alguém chegar pra você e perguntar, quem é você? Será que a gente consegue responder sem falar da nossa profissão? Pois bem, hoje nós vamos conversar sobre um perigo que tem afetado a muita gente, que nos afeta de modo geral. Quando o trabalho deixa de ser apenas uma parte da vida e passa a definir quem a pessoa é. E o psicólogo Valdemir, que está aqui com a gente, Valdemir Eusébio, vai nos ajudar a entender como encontrar esse equilíbrio. Em que momento torna-se tão difícil responder essa pergunta, quem é você? E porque geralmente nós dizemos a nossa profissão primeiro, dizemos a respeito de algum lugar nesse mundo de reconhecimento via diploma, enfim, alguma coisa do gênero. É um mundo que valoriza a performance, né? Que identifica as pessoas Cada pelo vez sucesso ou fracasso da profissão. Mas você também vai ouvir uma história que mostra como o jeito de viver a profissão pode influenciar toda a família e vai descobrir que o nosso valor vai muito além do cargo, do crachá, do desempenho. A gente tem que manter isso claro. Às vezes na família a gente está achando que manda como manda no trabalho, ou obedece, né, de repente em outra posição, mas não é, Tudo não é isso que define, complicado, perigoso. não é. Pois bem, meus amores, afinal, quem é você quando o expediente termina? Fica com a gente, participa dessa conversa, descobre como viver o trabalho sem deixar que ele defina a sua vida e fique melhor e viva melhor. Fica com a gente aqui no Entre Família de hoje que só está começando. Olha, nesse começo de programa eu fico aí com algumas inquietações no coração e eu vou dividir com você. Como tem gente que se acha pelo trabalho que faz. E nesse esquema fala assim, ó, vou carteirar quem está aqui ao meu lado, porque ó, eu sou fulano de tal, você sabe de onde que eu vim, o que que eu faço? Gente, será que a pessoa não consegue ver que todos nós estamos no mesmo chão, somos feitos do mesmo pó? E aliás, e aí, será que você se define assim? Quando as pessoas começam a se definir pela identidade, assim, a identidade que assumem para a vida é o trabalho que fazem. Isso a gente precisa de muito cuidado para não misturar os canais aí e saber ainda quem somos, quem é a nossa família, ou quem são os nossos amigos. Sabe aquela pessoa leve que não fica na arrogância de ficar dizendo A, B, quer dizer que se eu tenho uma profissão que eu me julgo inferior, será que é isso? Profissão define o nosso valor? Parece que sim, salário, essas coisas todas. Olha, a gente quer falar com você de um assunto delicado. Vamos lá, Abinal, o que será lá. que hoje a gente vem aí para perguntar para esse povo participar com a Ora, gente? Pois é, você falou aí, eu estava pensando também, pastor. Tem muita gente que fala, você sabe com quem você está falando? Isso Eu sou aí. fulano, e aí vem a profissão, né? Eu sou fulano, ciclano, ou eu sou filho de fulano. Ei, gente, isso é complicado demais, né? Manda pra gente aí a resposta da nossa perguntinha do dia, que é a seguinte: o que faz você sentir você mesmo, além da sua profissão? Quando perguntam, né, como você se define, além da profissão, quem é você? O que você diz primeiro? Sem trazer alguma coisa relacionada à profissão. Quem é você? Conta pra gente, manda aí no nosso WhatsApp 129-8315-0249. Estamos por aqui esperando a sua interação. Nós não podemos negar, né, que a profissão faz parte da nossa identidade. Mas será que ela define tudo sobre nós? Claro que não, mas essa é uma reflexão cada vez mais necessária em um mundo onde trabalho ocupa um espaço cada vez maior na vida da gente. A relação entre profissão e identidade é antiga.
Os sobrenomes mais comuns em vários países ainda revelam isso. Na Alemanha e na Suíça, Miller significa moleiro. Na Eslováquia, Varga quer dizer sapateiro. Em países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, o sobrenome mais popular é Smith, ou remete ao ferreiro. Durante a Idade Média, o ofício era tão importante que acabava se tornando o nome da família e passava de geração em geração. Mas o mundo mudou. Hoje as pessoas podem escolher a própria carreira e até mudar de profissão ao longo da vida. Ainda assim, muitos acabam vinculando o próprio valor ao desempenho profissional, como se o cargo fosse a função e definisse quem elas são. Essa associação pode ter consequências importantes. Um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, realizado com 278 pessoas e profissionais da região sul do Brasil, identificou uma relação direta entre o conflito trabalho e família, o desgaste emocional e a dificuldade de adaptação psicológica. Quanto maior a interferência das exigências do trabalho na vida pessoal, maior o impacto sobre o bem-estar e sobre os relacionamentos familiares. Para especialistas, o desafio é encontrar equilíbrio. Construir uma carreira é importante, mas preservar a identidade do homem, da mulher, do ser, do indivíduo, a saúde emocional e os vínculos familiares continuam sendo essencial para uma vida plena, é claro. Mas eu achei interessante quando traz essa menção aos sobrenomes em alguns outros países, e isso também se aplica aqui ao Brasil. Ferreira, por exemplo, Machado, Oliveira. Temos muitos desses nomes que identificam, Oliveira não necessariamente, mas nomes que identificam a família, aquele clã, aquele grupo, aquele núcleo, como sendo pessoas identificadas pelo que eles faziam. Talvez venha daí essa ainda identificação que nós temos em respondermos a pergunta sobre nós, dizendo o que a gente faz. Tem algum sentido? Bom, sim. Tem. E é interessante porque ao longo de cada geração, né? A maneira que não existiam os documentos como hoje, né? A identidade, os números, os países tinham outras formas de ter ali a identificação das pessoas, a população e tal. E de verdade, como é que você ia falar? Olha, o filho do padeiro, a pessoa lá que é a lavadeira. Não sei, a gente traz essas coisas, mas são rótulos sociais. E que hoje já não E não é são dessa forma. identificados. Isso, não é dessa forma, O meu com sobrenome certeza. Cabral, por exemplo. Cabral vem dessa questão de cuidador de cabras e tal, né? Então, se fosse, quem é você? Sou Abinal, cuidador de cabras, né? A profissão. Não é o Abinal, igual na Bíblia, a gente vê o nome da pessoa, perdão, o nome da pessoa tem a ver com o Deus que ela serve, tem a ver com tantas outras, a missão. Uma identificação e uma missão. Isso foi se Daniel, Deus é o perdendo. meu juiz. Samuel, aí, cara, cada uma das, Misael. E a gente vê que isso foi invertido nos dias atuais pela profissão e não mais quem é, a missão que tem e tal, o valor que tem perante Deus E como as pessoas definem os status através disso, né? Tem alguns países que os salários não são assim tão discrepantes uns dos outros, né? A gente tem no mesmo restaurante o médico ao lado de um construtor, de um pedreiro de carreira. Porque olha só, tanto quanto é importante salvar uma vida, é também construir uma casa. E as pessoas têm acesso aos mesmos caminhos de entretenimento, de comprar um carro, de ter uma casa. Agora, em países como é o nosso caso aqui, que a discrepância salarial é tão grande, me parece que no Brasil Império, um professor, um desembargador ganhava a mesma coisa. Um desembargador de justiça e um professor. Por quê? A nação que quer ter futuro Valoriza o professor. valoriza o professor. E hoje você sabe qual é o drama da vida de um professor. Então, cuidados que a gente deve ter, porque essa coisa econômica estragou as relações. Né? O valor das pessoas medidos por importâncias ou grau de dificuldades das profissões. E vamos pensar, um marceneiro não tem dificuldades tanto quanto um advogado de fazer uma peça. Então, a intelectualidade foi mais apreciada do que as coisas manuais. Mas espera aqui, será que um cara que só pensa intelectualmente não precisa daquele que cria as questões manuais e tem habilidades manuais para tantos outros trabalhos da mecânica, da marcenaria, da alvenaria, enfim. Todos precisamos uns dos outros. E acho que essa coisinha que a gente tem que trazer de volta,
E de verdade, é só o cristianismo que traz esse senso Dons, de valor. talentos são diversos, É. para que um complemente o outro. Mas quando a gente pensa em falar de profissão e identidade, a gente vai falar de algo filosófico. A gente Isso. vai se aprofundar nesse tema para que a gente pense mais profundamente de verdade quem somos nós. Quem é essa pessoa? Se for pedido para que nós façamos descrição sobre nós, o que nós vamos dizer sobre nós, além de apresentar a nossa identificação com o trabalho? Eu entendo que há um lugar, todos nós entendemos, que é um lugar muito significativo ao falar desse assunto, nos termos que falávamos, porque quando eu digo para alguém, eu sou uma apresentadora de televisão, eu sou uma jornalista, eu sou um pastor, quando o senhor diz eu sou um pastor, já lhe coloca num lugar, e não é um lugar de status sobre outros, é de dizer o que significa ser um pastor. Isso vai implicar em quem você é, na visão de quem está sendo apresentado. Como a pessoa pode recorrer a você. Uma pessoa pode tal. recorrer, que valores ela pode esperar de você, o que ela pode esperar de mim. Então, não há nenhum erro dizer da nossa profissão quando alguém nos perguntar sobre nós. Mas hoje a ideia é, quem é você além de ser o profissional? Além disso. Pensando que há pessoas que investem muito na profissão, investem muito para ser algo que o diploma, o QRG, o crachá identifique, mas muitas vezes se perde da sua essência, do seu valor maior. Então a gente vai correndo um pouco mais sobre esse assunto em busca de pensar quem é você além desse eu exterior, desse eu público, desse eu intelectual, quem é você aqui mais para dentro do coração. É isso, né? A gente entender que, primeiro de tudo, nós somos filhos do Rei do Universo. Nós somos filhos de Deus. E algo que a gente precisa entender sempre, né, que nós estamos todos aqui nesse planeta por um só objetivo, né, que é viver o Evangelho e pregar esse Evangelho, levar essa missão a outras pessoas. E dentro disso, Deus, ele permite que a gente seja, eu acho interessante que ela uma comparação que é feita, né, como se fôssemos agentes secretos. Eu sou mecânico, ou melhor, sou um missionário disfarçado de mecânico, porque ali onde eu estou é onde eu vou pregar o Evangelho. Eu sou um atendente de caixa, disfarçado de missão, né? Então isso é interessante a gente entender. Primeiro, a nossa missão aqui nessa terra. E depois, a profissão e tudo mais que Deus nos colocou para a gente poder, onde nós estamos, fazer o diferencial e levar Jesus a outras pessoas também. Isso ajuda a definir muito bem quem nós somos diante de tudo isso. E eu já pego aqui, ó, tá aqui, sempre guardadinha, sempre no cantinho, porque a gente precisa ter esse material como um material de cabeceira, né? Para estar sempre ali pertinho da nossa cama, na sala ou em outros lugares, porque a gente precisa cuidar da nossa mente em todos os momentos. Por isso eu apresento a você a revista Mente Feliz. Quem sabe você está conhecendo agora, a Rede Novo Tempo. E esse material foi preparado pelo Dr. César Vasconcelos. Ele é um médico psiquiatra que já atua há mais de 40 anos nessa área de psiquiatria. E ele traz, através de muitos estudos e também, claro, com base bíblica, como a gente pode resolver alguns problemas aí que muitas vezes a gente acha que não tem solução, como ansiedade, como compulsões também, que às vezes a gente enfrenta aí no dia a dia, alguns vícios, compulsões, saída para a ansiedade excessiva. Por que estou tão triste? Sabe aquela tristeza que bate, às vezes você não sabe o porquê, não sabe de onde vem, e aí você quer uma solução para isso, o que eu vou fazer? Aqui tem respostas, vencendo compulsões, psicossomática, controle emocional, como a gente controlar a nossa mente, né? Controle emocional, o que é isso? Como eu posso fazer para ter mais equilíbrio na minha mente e trazer isso para o trabalho, para casa, para todos os ambientes os quais eu estou em convívio diariamente. Então peça agora mesmo a sua revista Mente Feliz. Telefone já aparece aí na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Marcou aí? Então entre em contato com a nossa equipe, peça esse material. Abinal, quanto que eu pago? Nada. Como assim? Pois é, nada. Já foi pago esse material e você só tem que pedir e vai receber de graça na sua casa aí
correio vai entregar para você, não paga frete, não paga material, nada. É presente da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança para você, tá bom? É só pedir. Entre em contato com a nossa equipe. E aproveito para receber Eusébio, já está com a gente mais uma vez aqui, psicólogo, ele que já esteve em outros momentos também. Ficamos felizes em te receber mais uma vez, meu querido. Poxa, a felicidade é minha também. Obrigado, fica à vontade, vamos falar dessas profissões. Bom revê-lo. Tudo bem, querido? Como Darlene. vai? Bem-vindo. Falar como desvincular isso, né? E até mesmo, ou vincular em alguns momentos. Mas O olha, trabalho verdade. ocupa esse lugar assim tão grande na vida de alguém que passa a ser a sua cara, passa a ser o seu nome, passa a ser o seu lugar na vida. Tá fugindo de quem ou de quê? Às vezes percebe, é sem perceber. Olha, existem algumas razões que vocês já trouxeram aqui dessa herança cultural e isso faz com que as pessoas se identifiquem, continuem se identificando mais com o trabalho do que com as outras áreas da vida. Mas tem um outro fator que a gente não pode deixar de considerar, que é o tempo que nós vivemos hoje, né? E a performance que é cobrada hoje também das pessoas, dentro, por exemplo, até das redes sociais. Então nós sabemos que as pessoas elas são cobradas por uma performance, existe uma necessidade de comparação que é cada vez maior e isso vai fazendo com que as pessoas busquem o trabalho não como um instrumento de realização, né, da sua missão, para estar perto da sua família, mas também mais para se comparar com o outro. Então acaba sendo importante eu dizer que eu tenho uma profissão X ou Y ou que eu trabalho na empresa A ou B, que de repente é uma grande empresa, porque isso me coloca num patamar muitas vezes superior, que uma cultura atual, além desta cultura que vocês comentaram, também acaba pregando, infelizmente. mas isso só faz pesar mais. Imagina o jovem que está ali para entrar no mercado de trabalho que não é ninguém na fila do pão ainda, né? Quem que eu sou nesse mundo? Não sou, não faço nada, não tenho profissão nenhuma. E aí o senso de valor que eu dou na vida não é pela vida, por quem eu sou, mas pelas ocupações que eu tenho. Então, assim, essas pressões, se a gente for mencionar se elas são saudáveis ou não, está mais do que provado que elas estão fazendo com que as pessoas adoeçam. Eu tenho uma amiga que ela, quando eu a conheci, ela disse a mim: eu tenho muita vergonha quando eu chego num consultório e preciso preencher uma ficha, por exemplo, em algum lugar, e me perguntam a minha profissão e eu digo, sou dona de casa. Ela disse que aquilo para ela era, assim, a morte, que vergonha. Falei, então vai estudar para você ter, então, como o que dizer em termos de se isso te envergonha tanto. Então, veja, o lugar de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa, deixa algumas mulheres marginalizadas porque elas parecem fracas, porque outras mulheres conseguiram, estão fazendo, estão atuantes. Então, cai exatamente no que você dizia a respeito de essa comparação e colocar nisso valor. Eu sou dona de casa e isso é demérito. Eu ser uma profissional, eu ser uma executiva, isso é sucesso. Olha o parâmetro como ele é equivocado, né? E muitas estão falando assim, olha, eu não aguento ficar em casa, não aguento cuidar de criança, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Então está fugindo de coisas que outras mulheres são fortes e criam pessoas maravilhosamente bem para estar em várias posições de destaque na sociedade, porque o lugar de uma mãe não pode ser comparado a nenhuma outra coisa que for, e o pai também. Mas, Eusébio, eu acho que é isso que está pesando, né? No meio desses caminhos tortuosos desse jeito de uma sociedade que olha performance e tudo mais, como manter isso de maneira saudável para que a minha identidade seja preservada, tipo assim, não só ligada ao que eu faço? Olha, pastor, é muito importante que o profissional e pessoa tenha consciência dos seus papéis, porque a nossa vida profissional, ela consiste num exercício de papéis que a gente precisa saber dimensionar. E acaba sendo muito triste quando esse profissional sai da sua empresa e vai para a sua casa, por exemplo, e não faz essa transição de papéis. E ali dentro de casa ele quer agir como um gestor, ele quer ter ofício dentro de casa, ele quer fazer budget, orçamentos, E aí ele acaba fazendo com que a sua casa, um lugar onde ele deveria estar exercendo um outro papel, muitas vezes de pai, de marido, isso acabe se perdendo. Então, a consciência de papéis, ela é muito importante para que eu não me perca nesse caminho. Porque o papel profissional, ele
vai ser importante. Nós não estamos aqui para diminuir a De forma importância alguma. da carreira profissional, mas a consciência desse exercício de papéis é extremamente importante para que todas essas necessidades fiquem bem encaminhadas, bem endereçadas. Imaginou se na sua casa você começar a analisar seus parentes, fazer uma anamnese e tal. Senta à mesa, mas peraí, essa frase quis dizer tal coisa. Só porque é psicólogo. Não, quando você chegar em casa, seja marido, Relaxa. fica analisando sua mulher, sua namorada, enfim. Verdade, né? A gente saber trabalho, prazos, metas, entregas. Em casa, é saber quem realmente nós somos, né? Focado na saúde, quem sabe mental, física, o equilíbrio, focado em quem eu realmente sou dentro da minha casa. Isso faz toda a diferença, gente. Tem muito mais pra gente conversar por aqui no Entre Família. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem também aquele momento onde a gente vai trazer relatos de família, trazendo uma história para, quem sabe, trazer aí para você algo que seja vivido no dia a dia e até mesmo a gente entender como sair de algumas situações ou até mesmo pegando exemplos para a gente colocar na nossa vida prática também. A gente volta já. Que bom ter você juntinho com a gente por aqui na tela da TV Novo Tempo, nessa tarde de sexta-feira. Para muitas pessoas, quem sabe aquele corre-corre aí do dia a dia, né? Aquele corre-corre para deixar tudo pronto, para receber o sábado, esse presente de Deus para nós. Coisa boa, né? Entre Família de hoje está falando sobre quem nós somos, sobre a nossa função no trabalho também. Por exemplo, tem muitas pessoas que se identificam quem você é, aí vem trazendo só funções das quais ela desenvolve no trabalho, tal, mas desvinculando isso. Quem realmente é o Abinal? Quem realmente é a Dona Lourdes, que está aí do outro lado, a Dona Fátima, o seu Pedro? Pois é, quem é você? É para a gente pensar nisso e é isso que a gente quer que você traga aqui também na sua interação com a gente através do WhatsApp 12983150249. Manda aí sua mensagem pra gente dizendo quem você é, além da sua função, da sua profissão, tá bom? Manda pra gente, estamos esperando a sua interação aqui no Entre Família, né, Darlene? Pois bem, então eu agora é que vou apresentar um caso dividido com a gente e aí a gente compartilha para pensar juntos, sempre a partir de um exemplo concreto, fica melhor, né? Vamos aqui a essa primeira parte do relato de hoje, Relatos de Família, que diz o seguinte: meu pai é militar de alta patente, sempre levou a profissão muito a sério. Sem perceber, a forma como ele comandava equipes também influenciou a maneira como educou a mim e aos meus 2 irmãos. Nossa rotina era marcada por disciplina, horários rígidos e muita cobrança por desempenho. Mais uma parte dessa história que diz: ele sempre quis nos preparar para vencer na vida, mas demonstrar sentimentos ou admitir fraquezas não fazia parte da nossa convivência. Cresci acreditando que meu valor dependia do quanto eu conseguia entregar, dos resultados que alcançava também. Bom, é um caso clássico e citamos em algum momento a respeito disso aqui, de como nós levamos o nosso estilo de trabalho para o estilo de família. E as nossas relações, elas são impactadas, elas são cruzadas também por profissão, especialmente quando profissão parte da nossa vocação. Quando é algo da minha vocação, ela vai aparecer em mim, ela vai aparecer na minha maneira de lidar com a vida. No caso de um oficial, levar essa disciplina para casa, a grande questão não é a disciplina. A grande questão é o quanto ele era rígido, como se os filhos devessem ser tratados, ou até a esposa, enfim, devessem ser tratados como eram tratados os soldados lá no quartel. Então, aí é que mora o perigo, né? E a gente precisa dar uma olhada mais profunda nisso. O que eu observo é que quando a gente tem um caso como esse, a gente acaba tendo a figura de pai muito prejudicada, porque a gente acaba tendo um personagem. Talvez dentro do ambiente de trabalho caiba, né, esse regimento, essa rigidez, essa disciplina que vai ser muito importante para a formação de um soldado ou de um profissional, dentro de um recorte muito específico. A formação de um filho seria um viezinho um pouquinho diferente, né? Exatamente, porque na formação de um filho existe algo que não está sendo considerado aí, por exemplo, que é o afeto. Então, no dia a dia de um filho, essa formação afetiva, ela vai ser extremamente importante. Você vê que no relato ele coloca isso em dúvida. O meu senso de valor na vida era pelo desempenho que ele estabelecia como sendo o alvo que eu tinha que atingir. E ele levou isso aí para toda a vida. Agora, pastor, para você, quando nós pensamos no nosso
desempenho cristão, nós pensamos muito em desempenho obras. E há ainda uma expressão muito forte no cristianismo de que o amor de Deus, ele será demandado sobre mim à medida que eu for boazinha, que eu for bonzinho, que as minhas obras forem favoráveis, então Deus ficará feliz comigo e então vai me amar um pouco mais. Isso é uma realidade entre nós. Porque desde pequenos, eu vou colocar assim, a minha mãe, eu cresci com uma mãe perfeccionista, Darleide. E a moeda de amor dela, tantas coisas, muito carinhosa, com várias situações, mas eu entendia que se eu deixasse tudo arrumado, ela me amava. Olha só, eu preciso deixar tudo certinho, a roupa, a gaveta, arrumar a cama e tal, parece. E no entanto, quando eu casei, quase matava minha esposa, porque eu queria, não pode ter louça na pia, e não sei o quê, e papapá, por quê? É o senso de amor nessa questão da arrumação. Parece que a gente é assim com Deus, que eu começo a performar, Senhor, o Senhor só me ama se eu fizer tudo certinho. Ó, se eu sou bonzinho, tem bençãozinha. Se eu sou malzinho, tem castigo. E parece que Deus só está lá do céu assim, opa, esse aqui errou, raio nele, raio daquela ali. E tá. Tem gente que vê esse Deus desse jeito pela ótica de como ele aprendeu a ser amado. Olha que coisa louca. E a gente vai, inclusive, para a salvação com isso, Darleide. Porque justamente a gente não é suficiente ter Ele como meu Criador, Senhor e Pai, e saber que Ele me ama independente do que eu faço. Não, mas eu tenho que merecer o amor dEle. Então a gente fica nessa coisa e é sim uma dificuldade que, se o estudar da Bíblia, o conhecer a Deus não romper, realmente eu tenho a religião como um peso. Até muita gente tem isso. Aceitar a graça. Como é de graça? Como Jesus vai me salvar? Assim, sem eu fazer nada? Não, eu tenho que pegar uma cruz, colocar nos ombros e subir uma ladeira. Por isso que penitência, gente que paga penitência, para isso, ó. Eu estou fazendo e sofrendo por Ele, mas espera aí, ele já veio sofrer no meu lugar, Ele não quer que eu sofra, é o pecado que me traz isso, mas a gente carrega esses fardos. É verdade. Até vendo esse relato aqui também, eu estava pensando, Eusébio, nessa questão de, às vezes, a gente tentar usar a nossa casa, a nossa família como um experimento do que eu posso fazer no trabalho também. Isso pode acontecer, por exemplo, né? Sei lá, trazer algumas ideias, como se estivesse testando com os filhos algo. Cobaias. Cobaias, justamente. Como, sei lá, alguém dessa área militar, como foi trazido, ou alguém que performa de outras formas aí no trabalho também, querer utilizar a própria família como cobaias. Isso pode acontecer também? Olha, o que tem de profissional aí do mundo corporativo fazendo avaliação de desempenho em casa, gente. Olha isso. É o que mais tem. Então, assim, ele não conversa com os filhos, ele faz um feedback de desenvolvimento, entendeu? Analisa as notas, quanto tempo você está estudando, o que você faz aqui em casa e aqui. Você nunca vai ser um profissional bem-sucedido. Exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com pais que estão condicionando, por exemplo, uma mesada a uma avaliação de desempenho do filho. E aí a relação dentro de casa, ela vira uma relação corporativa. Aquelas crianças, eu já vi uns 2 meninos na internet dando conselhos de investimento. Crianças, 11, 12 anos, olha só, eu preciso investir desde agora por causa do mundo corporativo, que amanhã eu vou ter que montar minha empresa e tal. E o menino, aí eu fico pensando no tipo de educação. E, mais uma vez, a gente não pode esquecer da importância, por exemplo, do afeto dentro dessa relação. Porque tudo bem eu trazer um pouco daquilo que vem dando certo na empresa ou na minha carreira para dentro de casa, como... É claro que é saudável você fazer um orçamento familiar para uma viagem, nada de errado nisso, mas a questão é quando eu coloco tudo nisso, quando a minha casa vira uma extensão do meu trabalho, da minha empresa, e os meus filhos acabam me vendo mais como um gestor do que como um pai amoroso. E até não tendo esse afeto, pode fazer com que essas crianças cresçam se tornando profissionais frios, né? Na maneira de lidar com seus subordinados ali também, sem um afeto, só frio, e se tornam chefes ruins também, né? Sem essa... E é muito importante esse alerta, Binal, porque no exercício que eu tenho da psicologia clínica, eu trabalho muito com a parte de orientação de carreira e também com a parte de transição de carreira. Então, eu recebo pessoas que querem, por exemplo, encerrar uma carreira e não conseguem.
porque estão tão vinculados ao trabalho, por exemplo, e àquela identidade, porque eu sou o executivo da empresa tal, o que vai ser de mim agora? Né? Como eu também lá na outra ponta recebo jovens que estão cada vez mais ansiosos, em alguns casos até deprimidos. Por quê? Porque eles precisam dessa identidade, eles precisam atender uma expectativa que existe dentro de casa, e se essa expectativa não for atendida, de, por exemplo, olha, meu pai quer que eu seja médico, olha, minha mãe falou que eu preciso ser advogada, senão está tudo errado. E não se olha para as potencialidades, para os talentos, né? Para um chamado que é tão importante. E assim, o homem, né, a extensão da personalidade do homem, principalmente o homem, é o trabalho. Né? Algumas definições que a gente tem ao longo da vida e tal. Você já pensou então alguém que não está trabalhando? Um desempregado, uma pessoa que imagina que a sua profissão não seja de um gestor, de um empresário, mas aí ele se fica, não, mas eu tenho uma outra profissão aqui que socialmente parece que eu sou invisível. E até tem uma tese lá da USP, invisibilidade social. Isso. O professor vestiu 7 anos uma roupa de gari depois de dar aula, era a tese doutoral do cara. E simplesmente nenhum aluno e nenhum colega de trabalho cumprimentava ele. Durante 7 anos, ele teceu uma tese sobre invisibilidade social, que é algumas profissões que a gente imagina que elas são desnecessárias. Você já pensou uma cidade 2 semanas sem recolher o lixo? O que vira uma cidade? Mas aí ela não me dá um status de uma posição social desejável. Isso, então, mas você vê como é que o senso de valor... Isso está absolutamente alinhado com o que traçávamos antes, a respeito da comparação, a respeito do lugar social a ser ocupado, de valor de ser... Porque também, olha aí o que essa tese prova, de que, de fato, se você tem uma profissão assim, que pareça demérito sê-la, o servir naquela ocupação, é vergonhoso. Tanto que eu não sou nem vista como alguém. Uma sociedade totalmente fragmentada que fez aquele ser humano entender que ele não tem valor, mas o que ele faz tem valor. Se eu não olhar, necessário. Se eu não o enxergo, sendo que ele é alguém, ele se move, ele para lá, para cá, mas se eu não o enxergo como uma pessoa, eu não vou dar valor a esta pessoa quando ela se identificar. Sim. Ela vai dizer para mim, eu sou um gari. E eu vou dizer... Sabe, assim, eu tenho um certo desprezo, eu tenho um certo... Isso segundo a tese, entende? A tese, se é invisível alguém que faz um trabalho dessa magnitude, com essa importância toda que há, mas se eu não enxergo aquele indivíduo, é porque eu não vejo valor em quem está fazendo tal função, né? Vamos ver então aqui o final do relato enviado para a gente, aqui, ó, joga na tela para a gente conferir como é que finaliza essa história. Hoje eu percebo que levei esse mesmo padrão para o trabalho. Eu tenho dificuldade para descansar, sinto culpa quando não estou produzindo e muitas vezes acho que preciso provar o meu valor o tempo todo. E mais ela diz, com o passar dos anos, meu pai também percebeu que trouxe por muito tempo o ambiente militar para dentro de casa. Hoje nossa relação é mais leve, continuo admirando sua dedicação, mas aprendemos juntos que uma profissão pode fazer parte da nossa história sem definir completamente quem somos dentro de casa. Quando na parte anterior ela falava que sente-se culpada, ela ou ele, não sei se é homem ou mulher, sente-se culpado por descansar, é por isso que eu pensei ser mulher, porque assim, parece que todas as mulheres, ou praticamente todas as mulheres, foram criadas assim num quartel-general. Não pode sentar e descansar e dizer assim, meu Deus, será que eu posso? Tem essa culpa, assim, né? Então, de alguma maneira, isso pesa mais para as mulheres, enfim. E até nessa palavra que você trouxe um pouquinho antes, dessa invisibilidade ali, da profissão e tudo mais, entra aquele ponto que você comentou, que a sua amiga falou, de ser uma dona de casa, né? Uma cuidadora do lar. É o mesmo sentimento, porque ela não tinha um rótulo tão, de um status que ela imaginava que as pessoas iam olhar para ela com admiração e tal. Uma profissão... Agora, vamos lá. Digamos assim, mas é de extrema importância. E outra, não tem folga, não tem férias, é 24 horas por dia, tá ali à disposição. Isso é tão... dá para desdobrar tanto. Muito. Houve um tempo em que não se fazia unhas, as mulheres não iam ao salão para fazer unha.
Isso passa a ser algo desejável e praticado quando as mulheres da alta sociedade, as mulheres de elite, queriam se identificar diferentes das escravas, das concubinas, das ajudantes, das domésticas. Das mulheres inferiores. Porque aquelas mulheres eram Entre aspas inferiores. aqui, yes. Era olhar para as unhas delas e eram unhas sujas, eram unhas marcadas pelo trabalho que elas realizavam. Se eu estou com unhas feitas, grandes, pintadas, elaboradas, então eu sou madame. Então, perceba que algo que para a gente hoje é comum, as mulheres fazerem uma unha e ficarem com as unhas bonitas, já foi e ainda é, de alguma forma, status, porque nem toda mulher pode ir no salão fazer unha toda semana. Nem toda mulher consegue manter as suas unhas bonitas, porque ela lava a louça, varre, passa, trabalha no pesado, trabalha na roça. Ainda tem essas mulheres. Então, continua sendo um fazer a unha um lugar de status. Eu sou madame, minha unha está sempre feita. Então a profissão, o que a gente faz, o que a gente veste, usar salto alto, usar não salto alto, usar um tênis, todo mundo usa tênis, mas se tiver 2 listrinhas, eu já sei que aquele tênis é de marca. Você pode, você ganha bem, olha só. Você viajou para onde? Suas férias, passa onde? Tem criança que tem vergonha de dizer que passa as férias em casa, porque os coleguinhas vão dizer que eles viajaram e alguns vão dizer que foram para Disney. Então eu não sei o que sobra na vida da gente, qual é o lugar que sobra na vida da gente, que não seja esse lugar de eu me comparar ou me colocar em posição maior ou melhor que o outro, de enxergar o outro. Se não for o amor cristão, o mundo está perdido, nós estamos perdidos. O Eusébio falou isso no começo, né? E é um fardo, isso tem estudos hoje de quanto está custando emocionalmente para novas gerações, que a vida adulta está cara. É um outro programa que nós vamos fazer em algum momento aí. Está muito caro ser adulto. Comprar uma casa, ter o salário para ter um carro, porque o salário também diminuiu o poder aquisitivo. Assim, o salário perdeu esse valor de compra, né? O dinheiro está cada dia comprando menos coisas, né? Desvalorizado total. E aí você vê, peraí, para eu encontrar alguma coisa para eu me identificar como alguém que venceu na vida, vai demorar 30, 40 anos. Isso deprime um jovem de uma tal maneira que o seu consultório enche mesmo. Você sente isso neles? Sim, sim, com muita frequência. E além desse fator que é o fator social, essa necessidade de comparação e tudo mais, além disso ainda tem o fator neuroquímico, né? Ou seja, o fator dopaminérgico. Eu preciso comprar esse tênis da listrinha, eu preciso ter esse celular que é o celular de última geração. Ou seja, por trás dessa identidade também existe a necessidade de compra, de consumo, de aquisição. E isso piora ainda mais essa questão da identidade profissional, porque assim, eu preciso crescer profissionalmente, ou eu preciso ter o salário X ou Y, porque eu preciso manter esse estilo de vida. Olha aí. E olhando as redes sociais hoje, é o que mais se vê, né? Trazendo muito essa parte aí de status, né? E mostrar e aparecer e tal, você tá por fora. E aí bagunça demais a cabeça dessa galerinha que tá... Ah, nossa, já bagunça, né? É que quando a gente era pequeno, meu irmão, aí. você podia se comparar só com os caras da sua classe, no máximo da escola. Hoje em dia, por isso aqui, você pode se comparar com o mundo inteiro. Então, assim, o peso que isso traz, o mundo era bem menor, parece, sem as redes sociais e sem esses veículos de comunicação, que ficou grande, porque agora você se compara com todo mundo. Eu acho que se nós chamarmos pelo nome certo, vai ser melhor. Nem tudo que nós estamos de comparação é só comparação. É inveja. Às vezes é cobiça. Verdade. Nós estamos provocando cobiça e cobiçando. Mas pega mais leve dizer que isso é comparação. Não é só comparação. Isso é cobiça, inveja. E a gente precisa chamar o pecado pelo nome. Senão a gente socializa, normaliza, patologiza, leva para o consultório, coisa que se resolve aos pés de Cristo. Meus amores, precisamos ter uma mente saudável, uma mente forte, uma mente fortalecida na palavra e no poder de Deus, para nós termos barreiras e proteção, para não sermos vencidos pelo nosso próprio eu, pelas nossas mazelas pessoais, pelo que nos é também transmitido, pelo que nos é dito, de maneira que nós somos muito afetados pelo modo de ser, de viver e de existir nesse mundo caído. Mas nós que temos a proteção da palavra, precisamos entender
Como ter uma mente saudável? O que dizer sobre ansiedade, depressão, na perspectiva cristã? Como ter uma vida mais leve? Como lidar com as adversidades emocionais? Como lidar com a vida e as suas questões profundas? Para você receber a revista Mente Feliz, que eu vou enviar para você, me manda uma mensagem agora no WhatsApp 98244 4449, 12 98244 4449. Pois bem, já temos interações por aqui, que essa vem direto de Londrina, no Paraná. Carlos Aquino diz o seguinte, ó. Boa tarde, Entre Família. Boa tarde, Carlos. Em 2023, eu me aposentei e percebi que não sabia mais quem eu era sem o meu trabalho. Durante muitos anos, minha rotina girou totalmente em torno disso. Então, quando parei, senti um vazio enorme. E foi o que você comentou em algum momento ali, né? O que dizer para o Carlos sobre esse vazio enorme que ele está sentindo, que antes ele se via só naquela profissão e agora? Infelizmente, hoje aqui no Brasil, essa questão de planejamento de carreira e planejamento para aposentadoria, por exemplo, é assim uma coisa para muito poucos, né? Para poucas pessoas, melhor dizendo. E esse é um processo muito importante para alguém que decide se aposentar, por exemplo. E não fazer isso pode trazer esse nível de confusão, né? De, poxa, porque não é simplesmente você da noite para o dia se aposentar. É necessário você se organizar para isso. Até porque hoje em dia uma pessoa ela pode se aposentar e ter uma segunda ocupação. Ou ela pode ter um hobby, ou ela pode se dedicar, por exemplo, a um esporte. Mas tudo isso precisa ser construído. Né? E infelizmente hoje esse tipo de trabalho, né, que é inclusive um trabalho que eu realizo, é um trabalho que a gente vê para poucas pessoas, está melhorando com o avanço aí das décadas, mas ainda em especial no Brasil é para poucas pessoas. Então, para um caso como esse, qual é a recomendação? Se puder, se for possível, buscar uma ajuda profissional para fazer esse trabalho, sabe, de transição ou de encerramento de carreira. E para quem não puder, esteja em contato. Se você tiver disponibilidade, se você tiver disponível, se você tiver energia, buscar algo para você continuar fazendo. Porque isso é muito importante. Se aposentar não significa não fazer mais nada, mas significa ter uma outra perspectiva sobre a vida, contribuir de outra forma para a sociedade que você vive. Isso é plenamente possível. Excelente. Praticar mais isso, treinar mais isso e Porque colocar como é esquisito, né? Você passa uma vida fazendo algo. Imagina um diretor de uma empresa, tem uma galera sob seu comando. Um dia, segunda-feira, ele está em casa de pijama. E a mulher que não estava acostumada com aquele homem todo dia em casa... 24 horas em casa. Quem é essa pessoa aqui dentro de casa agora comigo? Aconteceu com meu pai e com a minha mãe. Exatamente quando ele vendeu a mercearia, foi para casa, ele começou a incomodar, porque, peraí, meu filho, eu já fiz isso tudo, eu já arrumei, você entra com esse pé todo sujo aqui em casa e tal. Aí virou dois doidos lá brigando, vocês perderam o juízo? Aí brinquei demais com eles. Olha só, seguinte, ó, daqui a pouquinho a gente vai trazer um momento onde nós vamos entender um pouco mais da nossa identidade também. Digo nosso, porque nós aqui também, olha só. Vamos ver se você consegue identificar esses crachás que nós temos aqui. Deixa eu ver se é uma das câmeras... Ó, olha aí, ó. Abinal, Milanelli e Darleide. Esse é o nosso crachá, da nossa profissão, de quem nós estamos todo dia trazendo aqui na TV Novo Tempo. Mas é claro que vai além da profissão. Mas fora isso, quem nós somos também, né? Porque aqui nós somos quem nós somos lá fora, mas até desvincular algumas questões, enfim, deu uma confusãozinha aqui, né? Daqui a pouquinho a gente volta e fala mais para você sobre esse quadro também. Até já. Oi, gente. E aí? Como você se vê? Como que você se identifica? Tá. Mas e agora? Como outros identificam você? Você sabe que a boca fala do que o coração está cheio. Tem gente que gosta de futebol, fala muito sobre isso. Tem gente que gosta de política e fala muito sobre isso. Tem gente que gosta de religião e fala muito sobre isso. Enfim, aquilo que está realmente lá no seu coração, você fala sobre essas coisas. E sabe o que a Novo Tempo fala? Sobre esperança. É aquilo que está aqui no coração, no DNA dessa rede de comunicação. E essa rede de comunicação se vinculou
à missão de Deus, porque a missão de salvar o ser humano é primeiro de Deus, e ele vai se estruturando em todos aqueles que querem e aceitaram o que ele veio trazer para que se tornem também canais de bênção a outros. E assim vivem os anjos da esperança. Quando a gente fala aqui, sou anjo, sou novo tempo, é porque justamente as pessoas que decidem dar um pouquinho daquilo que podem de si, para também contribuírem com esse canal de esperança. Através do projeto Anjos da Esperança, você faz isso. E aí, pastor, como é que eu faço? Você pode usar agora o Pix que está aparecendo na sua tela e dizendo assim, olha, eu vou contribuir sim para que essa Missão TV, essa TV Missão, continue falando sobre aquilo que eu também creio e está no meu coração. Falar de Jesus e da sua volta. Falar de esperança. Pois é, quer fazer isso? anjos@novotempo.com. Esse é o Pix. Você põe aí no seu celular rapidinho a chave Pix aí e manda pra gente essa contribuição que vai ser cuidada com muito carinho e também com transparência para continuar através dos programas dessa grade, tanto aqui da programação da TV, da rádio, como também da web. Nós vamos continuar falando do que está no coração, que é justamente que Jesus em breve voltará. Isso é a grande missão de um anjo da esperança. Seja também você um anjo da esperança. Seja anjo da esperança, seja novo tempo. Deus abençoe você. E a gente está aqui. Agora é o seguinte, eu precisei respirar aqui para lembrar alguma coisa. Nós estamos aqui de brincadeirinha, vem cá. Eu vi. Vem. Eu estava aqui, só aqui de canto de olho. Seguinte, olha aí. Gente, o que vocês são aqui mesmo na Novo Tempo? Peraí, que eu vou pôr também, ó. Nesse momento, o Abinal estava de desenhista. Desenhando. Você sabe que Desenhando, eu aqui fazendo. colocando o meu crachá também, ó. Olha aí. Gente, se não tiver isso, a gente entra aqui? Não entra. Não entra. Cada porta a gente tem que... Eu entro porque eu tenho autoridade. Ó, autoridade, olha isso. Sabe quem que eu sou? Ó, Eu chego lá e falo, vocês sabem quem eu sou? Abre é? esse negócio aí. Sabe com quem tá falando? Sabe quem tá falando? ó, Ah, meu crachá. Aí, ó, Tu já tá de crachá? Eu já tô de já crachá. tá todo mundo aqui da brincadeira. Olha o seu aí, ó. Olha só. Ah. É a coisa mais legal do mundo, sabe por quê? Não tem a ver com o pastor Nelson, com o Milanelli que você falou aí, não. Sabe que de verdade, eu amo quando alguém me chama assim, ó. Como? Olha só, vão me chamar de Nelsinho. Nelsinho, porque alguém que me chama de Nelsinho é meu amigo. E tá me falando que muito mais do que pastor, do que apresentador, do que tudo aquilo que eu posso imaginar que Deus está me fazendo ser com as bênçãos dele, eu sou o Nelsinho. Continuo ele. Um contrassenso, Filho do Nersão, né? O Um Nersão. contrassenso, É. 2 metros, mas é o Nelsinho. E quem estudou comigo e tal, cara, eu vou ter que te chamar de pastor ou de Nelsinho? Falei, mano, se você é meu amigo, você vai me Continua chamar de Nelsinho. Nelsinho. Vamos Legal. então saber quem sou eu além do crachá. O que é pra gente escrever por aqui, Abinal? O que nós Ó, vamos eu colocar? comecei aqui na brincadeira. Nelsinho começou aqui Não, já. sempre Na eu brincadeira. chamar de Nelsinho, então eu Aqui, vou ó. colocar aqui um apelido que eu ganhei nos últimos anos. Isso Eu aí. Que é o de Dadá. Em casa o pessoal sempre chamou de Júnior. Juninho. Mas, Juninho. Em casa sempre foi isso. Desde pequeno sempre fui chamado de Juninho, Juninho, né? Mas claro, Abinal na escola, no trabalho, em vários outros lugares é Abinal, mas também né, próximo. Mas aqui é uma identificação da da sua família, né? Identificação de família. É Juninho. Sim, mas aí o que Ó, é pra gente escrever aqui? Aqui Conta a gente pra vai mim. escrever o seguinte, eu até esqueci meu tablet lá, mas é pra gente escrever ali algumas características nossas. Isso. Que Fora além... Isso, que é além da nossa profissão. Só coisa Né? boa. Exemplo, Você quer ver? Exemplo aqui, ó, Ó. quem é o Abinal? Uhum. É a gente escrever quem nós somos, além da nossa profissão. Ó, o Nelsinho pode ser... Agora ninguém pode me chamar assim. Eu vou contar na TV, Tá. mas ninguém pode me chamar assim, senão alguém que está aqui próximo de mim e tal. Mas entre todos os títulos que eu posso ter na vida, um que eu amei adquirir assim, e por 30 anos, eu sou, sabe o quê? O Nedamar. Ah. O Nedamar. Porque ela me deu o título, ela é minha esposa, e eu ganhei com ela o título, agora eu vou pôr aqui certinho, ela chama assim, mas eu sou o esposo.
Isso aqui me dá um orgulho. Então ele tá indo por um caminho que... Vamos lá. Vamos lá, vamos Será? Vamos nessa. Não, mas Eu não é sou- pra copiar a colinha, vocês estão colando. Não. Vocês estão colando. Porque a gente é isso aí também. Também, Eu gostei. também. Será Isso que é aí. mesmo? Eu sou da do Jota. Olha aí. Ó, Ele me chama de tanta Jota. coisa, meu lindo. Eu sou- Amor. Isso. Eu sou mami da Suda. Isso aí. Né? Lá em Deixa eu casa ver, é justamente isso. Papi, mami. Eu sou apresentadora dos melhores programas da 90. Oh! Mas se acha. Sempre isso, olha lá. Ela se acha. Fica carteirando a gente. E ela, sabe que ela tinha lá um tal de um cordão, de um crachá lá, que só o Moisés ou o Noé que tem. Então, assim, verdade. pegou lá do Moisés, do Noé, um tal de crachá. Só- Esse aqui, só os quem tem Matusalém. 30 anos de novo tempo. É que ele Eu tá- que ganhei esse azulzinho aqui, É de reci- baby, é baby. Gente, é mesmo. O meu né? tem. É que esse cordão aqui não é meu, gente. O meu tem uma outra cor que identifica quem já tem mais de 20 anos de casa. Então, Então, vocês. fica esfregando na cara da gente. É isso. A humildinha, a humildinha. O que mais? Da do Cara, Jota, mami deixa da eu ver. Suda. Não. Se eu falar que deu branco em tudo agora. Não, mas ó, tem uns amigos que chegam, e aí, mano? É isso. Mas sabe, gente, eu fiquei pensando o seguinte, tem amigos mais chegados que um irmão, né? E eu tenho, assim, uma galera, assim, do coração que é tão legal quando a gente dá uma brisada junto, assim, sabe o que é isso? Não. Sei, Uma sei, brisada, sei, assim, sei, né? sei. Né, vagueada. Tem gente que quando a gente se junta para conversar, e é tão legal quando essa pessoa vê você sem títulos, sem, sabe? A sua nudez interior. O que é isso? É você fala o que você pensa, não tem julgamentos e tal. E quando alguém me chama de amigo, né? Cara, você é meu amigo. Você é bro. Ele tá escrevendo tudo aí. Deixa só ele escrever. Não, então, eu vou embora. Escreve. Gente, Você tá escrevendo tudo que a gente imagina aqui também, mas você tá trazendo mas uma fala. reflexão muito boa, cara. é mesmo? É mesmo. Mas você daí está querendo copiar tudo. Não Eu vou quero ficar copiar, quietinho não, é para pra- você falar da vez. Você puxa pra Não, gente. é Isso, porque puxa. já é a reflexão do dia. É reflexão, tá de bonito verdade. isso. Tá bonito, ó, Aham, então. Continua. Eu acho que eles estão me zoando. Não, Não, não é zoeira, não. eu vou acrescentar aqui. Eu vou Fala. escrever então. Mas fala aí, o meu lindo, o que Meu mais? lindo da Eliane, papai do Samuel. Aqui, ó. Opa, ia colocando mais um. Papai não. Ai. Gente, vocês tiveram algum apelido? Assim, de zoeira? Alguém de tirando zoeira? com a sua cara? Tu acha assim? que eu vou contar no ar? Eu Cara, eu também não vou contar, não. Eu não Vou contar. vou. Não. Mas- Você sabe mas que sim. eu não vou falar qualquer pra daí a turma não zoar aqui depois no ar. Mas eu andando na feira, cara, domingo. Anzol. Não, para com isso, cara. Poste de prosa. O cara me Poste chama, de e aí, poste prosa?" de prosa? Aí eu falei, cara, conheceu a minha esposa. Pronto. Conheceu a Marina, porque essa miserável foi falar o apelido pra ele. Eu gostei dessa linha que você escolheu, porque aí a gente não fica falando de si. Eu não preciso ficar dizendo que eu sou amorosa, que eu sou inteligente, que eu sou Tudo isso, humilde, né? Humilde. Foi humilde. Coloca aí. Humilde. Eu vou dizer, gente, isso aqui é o seguinte. Pessoal, a gente só é sério. Olha lá, ó, agora vai dar Eu crise não de riso preciso dela. falar da minha humildade. Da minha humildade. Ela tá hoje assim, gente. Eu me orgulho de ser humilde. Tô muito Orgulho da minha feliz. Eu não humildade. preciso dizer Ai, que eu sou ai, ai. divertida, que Ai. eu sou, sim, uma pessoa extraordinária. Ó, Não, mas eu preciso dizer que eu sou brava. Eu sou brava. Às vezes. Oxi. Às vezes. Você fala outra coisa aí de vez em quando. Fala assim, gente, eu sou um pouquinho. Alecrim dourado. Alecrim dourado. Alecrim dourado, ela é também. Ah, não cabe mais na lousa. Ale. Ai. Gente, Gente. quanto que a gente ganha pra estar numa tarde de sexta-feira fazendo isso aqui? Ó, Não é? Ganha uma vida. e gente, e lá em casa, dourado. vocês precisam ver de vez em quando o Kalel ou a Carla assim, pai, ô pai, você tá conversando com a gente ou você tá dando sermão em nós? Por que será que eles falam isso? Agora quem que é? O pai ou é o pastor? Incorporou o que aí, pai? Volta pra figura lá, você tá dando sermão, cara, você não tá falando com a gente. E, gente, que coisa doida esse negócio, hein? Eu também sou cozinheira. Quando eu tô em casa, eu sou cozinheira. Cara, eu sou... Viu? Cozinheira. Arteiro. Eu sou pregadora. Mas em casa eu sou o que também? Em Arteiro. casa eu sou eu, principalmente quando eu tô sozinha.
Gente, tirador de onda, porque olha, lá de casa, os primos, tudo mais, a gente faz sempre umas resenhas doidas. Eu sou sogra. E boa, mano. Ixi, eu tô sendo sogro agora. O genro me chama de sogrinha. Você já acredita que a minha norinha chamou a gente assim, ó? E ele não chama meu marido de sogrinho, não. Ele me chama de sogrinha. Sogrinha? É só eu sou chamada. Nossa, mas isso aí, eu Sogrinha, senti que porque é ele tá um carinho. disputando com o cara. Ah, eu ganhei esse Gosta status. mais de mim do que de Eu você. ganhei esse status. Fazer o quê? Você já pensou? Porque nessa história de que a sogra e a sogra, eu sou A sogrinha. sogra... Não, é a sogra perfeita, Maravilhosa. foi lá, sogra Sogra perfeita. perfeita, boa. Vou dizer, viu? Cozinheira Masterchef. Masterchef. Sogra Gente, maravilhosa. Ó, Que e mais? tá Você de subindo casa- o balão aqui da mulher, cara. Vamos puxar ela pro E chão. você de casa vai pensando aí também, viu? Quem é você, realmente? É isso. Fora os rótulos aí de trabalho, né? Às vezes eu sou Executivo, isso, irritada. aquilo. Às vezes eu irrito. Nossa, mas, gente, como isso aqui tá sendo revelador. Olha lá, a pessoa tá caindo da consciência, olha lá. E sabe o que eu tava pensando aqui também? Ah. Trazendo esses pontos aqui. Para aquela mulher que está em casa e estava pensando, poxa, eu sou do lar, eu sou dona de casa, né? E aí ela fica pensando, tipo, o que eu vou escreveria? ali pegar um lencinho, porque eu tô chorando. Tá chorando. Não, mas chora, confessa tudo aqui. Pelo menos um dia ela tá conseguindo confessar. Olha isso. Olha lá. O tanto aqui. Onde é ó, que eu ó. escondo meu lencinho? Não tem espaço mais, não tem espaço mais. Não, eu tô quase pedindo cola. Ô Marina, o que mais você quer que eu coloque Ó, aqui, não, ó? mas que eu ia Porque eles dizer- pensam assim, ó. Porque o que as pessoas pensam da gente que vai definindo também, né? É, porque se a gente ficar só colocando o que a gente acha, é porque aí vamos dizer, está se achando, né? Mas não, né? É o que, Marina? Cozinheira, gente degustador, né? Então, Não, a Marina Fechado. lá em casa, ela é boa cozinheira, ela segue tudo que eu falo. Eu dou as dicas e falo como é que tem que fazer, ela executa. pronto. Porque quando sai legal é que eu que sugeri. Você que deu Ela as fala ideias. que eu não gostei. frito nem um ovo, você acredita, cara? Você não sabe cozinhar? Não, não. Lá em casa eu sou cozinheira porque ninguém mais cozinha. É só eu mesmo. Pronto, né? Não, lá em casa os três, viu? Eu, a Eliane e o Samuel, cara. Que E não, legal. até que eu ia dizer aqui um pouquinho antes, Ah. Darleide e Pastor, é que aí fica pensando, às vezes a dona de casa lá, né? Ah, mas e desvincular? Mas não, ela é. Bom, eu acredito, né? Que seja mais ou menos isso. Que a dona de casa não tem esse papel da profissão ou não sei o quê. Tipo, eu sou, sei lá, E a bom gente... performance disso, daquilo. Ela traz todas essas funções dentro daquele amor que ela Sim. tem. E é uma coisa só vinculada ali que é o ideal. Olha, eu acho muito bonito isso. E eu acho que é importante a gente dizer que isso aqui também não é definidor. Não. Isso aqui é alguma identificação que a gente tem. A partir do momento em que nós estamos experimentando a vida e ganhando experiência na vida, nós também vamos nos elaborando melhor. Sim. Nós vamos nos transformando. Nós não somos seres estáticos, que nascem numa medida, alcançam uma medida X e permanece assim, porque nós temos inteligências e habilidades a serem desenvolvidas. Então, é pensar que nós estamos num processo, como nós dizemos, estamos até em reforma, estamos em Estamos restauração, em obras. regeneração, Em obras. em obras. Então, nós estamos num movimento. Não pense que hoje você não se identifica com muitas características que você não possa vir a ser, ou seja, só porque você não buscou identificar. Mas nós somos seres em movimento. Só que deve ter gente lá em casa que hoje à tarde, sabe o que você estava precisando pensar um pouquinho? A gente brincou aqui, mas para você dar não só umas risadas aí com a gente, mais do que isso. Você não está na hora de se reencontrar um pouquinho? Tem tanta coisa legal que Deus está fazendo na sua vida. Tem tanta gente que Deus está colocando para você conviver. E você está aí meio mocorongo, sabe? Aquela pessoa meio borocochô. Borocochô lá na sala, achando que, sabe? Olha, tem tanta coisa linda que você pode continuar sendo na vida das pessoas e elas são na sua também. Você é muito mais do que o crachá ou os rótulos que te colocaram. Nós vamos falar aí de alguma coisinha especial. Do que será que Deus pensa sobre você? Isso aí que vale. Pois bem, meus amores, nós vamos caminhando para um intervalo enquanto vamos refletindo sobre isso. E daqui a pouquinho temos a segunda parte. Você pode esperar só um Tá bom, eu pouquinho? fico aqui. É que a gente gostou da brincadeira. Você tia. tava indo onde? A brincadeira tava A boa. gente vai atrás, né? Daqui a pouquinho, meus amores, temos a última parte do meu encontro com a Eliane Mello, falando sobre sexualidade, naquela conversa sem tabus. É logo depois do intervalo.
O Momento Sem Tabus chegou. A conversa com Eliane Melo, daquelas que tem feito a gente pensar ao longo da semana sobre sexualidade aqui no seu Entre Família. Muito bem, dona Eliane Melo, que também é escritora de um dos melhores livros de sexualidade que eu conheço e que há de preparar um outro muito em breve, né? Muito em breve. Muito bem. Vem aí também pós-graduação em sexualidade. Amiga, pornografia me parece algo que está muito presente pelos estudos, pela constatação no dia a dia dos casos tantos, mas parece que isso também tem aumentado entre as mulheres. É verdade? Tem. Tem um estudo recente, acho que ele é de 2025, e ele coloca o Brasil entre os 10 países que mais consomem pornografia no mundo. E o que nos assustou em relação a esse estudo é exatamente o percentual de mulheres que hoje vão atrás da pornografia. Então, antigamente a gente tinha sempre um número muito grande de homens e um número bem menor de mulheres. E hoje a gente tem, assim, visto que as mulheres elas têm corrido muito atrás também de conteúdos pornográficos. O que isso significa e que impactos isso tem na relação conjugal, no casamento em si? Sim. Quando a gente olha para a pornografia, a gente entende que a pornografia ela sempre esteve presente em toda a história. Porém, nesse formato, onde nós temos um cardápio muito variado e vídeos que são muito focados em relação ao órgão sexual e de conteúdo muito curto, é o único momento da sociedade que a gente tem vivido. E aí a gente percebe que as pessoas, elas vão vendo um vídeo, outro vídeo, e elas vão sempre buscando um vídeo que gere aquela excitação, aquela sensação que elas estão buscando. Então há uma hiperestimulação. Sim. E a gente tem, inclusive, assim, se assustado em relação ao tempo que as pessoas gastam com a pornografia. Hoje, a ciência, na área da sexualidade, ela se divide em opiniões. Eu estou aqui agoniada com isso. Coisa de mulher. Sim. E aí a gente pensa assim, o que a sexologia traz? Traz a ideia de que pornografia não é maléfico, um desses braços, e o outro braço traz os prejuízos da pornografia. Tanto é que hoje a gente tem evitado usar o vício em pornografia. Né? Então, é um uso inadequado, é algo que está prejudicando a pessoa. Mas quando a gente vai para o tempo, a gente acaba entendendo assim, como que ficar 3 horas na pornografia não vai ser prejudicial. O que você consome, o seu cérebro ele não consegue ler enquanto isso aqui é fictício, isso aqui é realidade. Então, para uma pessoa que vai lá, assiste a pornografia e tem o prazer através da pornografia, para o cérebro ela se relacionou sexualmente, foi sexo. Então, o cérebro ele registra aquilo como um modelo. E aí, quando você vai para o sexo real e aquilo não acontece, fica faltando algo. O cérebro, não está batendo. E aí, os prejuízos, eu sempre comento, né? Como que não é prejudicial se esse homem ou essa mulher deixa de procurar, por exemplo, parceiro para, de fato, ter um relacionamento sexual? Como não seria prejudicial se as crianças que entram em contato com a pornografia, e aí é outro dado assustador, a média do Brasil são 9 anos para entrar em contato com pornografia, e aí uma criança que entrou em contato com a pornografia vai ter seus prejuízos também. Então, ao olhar todo esse panorama da pornografia, eu não consigo entender onde estão os benefícios, porque é algo que é irreal. Eu vou tentar reproduzir, eu não vou conseguir reproduzir naquele nível. É algo que eu olho para a infância, para a adolescência, para a idade adulta e eu só vejo questões que complicam uma sexualidade saudável.
como encontrar benefícios disso. E eu tenho a impressão, amiga, de que acontece mais gravemente o desligamento emocional do outro profundo, que eu chegaria a dizer que pessoas que são muito comprometidas com esse tipo de prática, elas perdem a capacidade fina de amar. Porque elas passam a ver o outro como objeto, passam a ver um ser humano inteiro com apenas um resumido a um órgão sexual. Então, perde a capacidade de amar. Faz sentido para você? Faz. Não só perde a capacidade, como conteúdos que são muito proibidos e terríveis, agressivos. A gente tem estudos hoje que mostram que as pessoas que assistiram esses conteúdos, eles tentam reproduzir na vida real. Com violência. Com violência. Então, é sempre assim, um grau de prejuízo enorme para o ser humano. Afasta do relacional. E hoje, quando a gente olha para a relação sexual, a gente sabe que existe o aspecto físico do prazer, mas o outro braço forte da relação sexual é a sensação de prazer que é emocional, é a conexão, é a intimidade. E isso a gente perde completamente com o uso da pornografia. E com esse fim especial é que Deus criou-nos sexualmente assim. Obrigada, viu? Vamos continuar aqui a nossa comidinha, agradecendo a padaria Milênio, que nos recebeu aqui, preparou isso com muito carinho na produção de Josemar Amai. E você de casa, continua com a gente. Se você quiser acessar toda essa série, já está disponível no nosso canal no YouTube. Aparece aí no seu vídeo YouTube o canal do Entre Família. Todos os episódios que nós mostramos, exibimos aqui durante a semana, estão ali disponíveis para você. Vamos continuando por aqui, chegando às nossas interações. Bora lá então, quem já traz pra gente aí mais interações? Deixa eu ver aqui na tela, de Floripa, legal, terrinha linda demais. Opa! Cadê? Opa, o do Carlos já foi, né? Agora é a outra de Floripa mesmo. Cadê? A outra interação já vai chegar aqui, viu? Obrigado a todos que mandaram suas interações pra cá. A Fernanda Aparecida, boa tarde Fernanda. A parte mais difícil pra mim é descansar sem culpa. Parece que sempre estou devendo alguma coisa, mesmo quando paro um pouco, minha cabeça continua pensando em tudo que ainda falta fazer. Lembrando que o que a gente trouxe aqui no assunto de hoje, falando sobre quem nós somos, não apenas ligado à nossa profissão, aquilo que nós desempenhamos lá no trabalho, mas quem eu sou fora do trabalho. Desvincular um pouco isso, é o que a gente tem falado e pedindo para que você do outro lado mande para a gente aí quem é você, fora do trabalho, né? Sem os rótulos do trabalho, quem é você? E a Fernanda trouxe para a gente aqui essa parte dela, o que dizer sobre o que ela trouxe para a gente? Olha, a gente conversou um pouco aqui sobre a rede social, mas mais do que a rede social, a gente também tem um círculo social, um círculo de amigos, de pessoas que quando se reúnem vão contar que viajaram, que trabalharam X%, que estão produzindo tanto, e isso acaba produzindo nessa pessoa essa sensação de que se eu não estiver fazendo igual, se eu não fiz essa viagem ou se eu não recebi tal promoção no meu trabalho, eu não posso descansar, eu não mereço isso. Então, enquanto eu não tiver esse resultado muito similar, na mesma média das pessoas com quem eu convivo, eu não posso descansar, eu não posso me permitir isso. E isso é muito perigoso. E eu fiquei pensando, por um outro lado, numa dona de casa. Se for registrado lá como foi dito, quando que ela descansa? Quando que ela para? E algumas, olha só que incrível, tem mulheres muito especiais que estão me ouvindo aqui, que já têm uma certa idade, e senhoras hoje continuam amando as suas famílias pelo que fazem. Parece que não podem sentar, olha, a louça tem que estar lavada, aí eu tenho que fazer aquela comida para o meu filho, olha, vai vir as minhas netas, os meus netos, parece que ela tem que sempre fazer para que ela se sinta amada. E as pessoas, inclusive de casa, não deixam ela parar mesmo. E ela fica quando que desliga, hein? Já pensou alguém que fique nessa situação? Algumas dessas só se permitem desligar no Dia das Mães e olhe lá, não é? Olha isso. É verdade.
Às vezes algumas vão fazer o almoço do Dia das Mães. Olha, Para ela, olha impossível. isso. Vou fazer o almoço que meus filhos iam almoçar hoje aqui. É porque a gente está falando de tudo, de profissões, mas essa linda profissão de uma dona de casa, ela tem que também cuidar. E o pessoal da casa precisa dar uma reconhecida especial, que ela tem que descansar, ela tem que parar, tem que ser cuidada. Então, vamos lá, vamos lembrar disso aí, mas acho que tem mais interação por aí ainda, pra né? cuidar, em vez de levar um perfume, uma roupa, Ah, leva vai levar uma panela. panela. Pano de Aí prato, não, aí você panela. joga na Panela pra cabeça, ela né? cozinhar. Joga na cabeça. E ela adora, ela diz, ai, que panela Sim. linda, eu queria uma panela Uma dessa. batedeira, né? É. Pra fazer bolo pra gente. Ó, isso é Maravilhosa. danado. Mãe é Mas- de outro mundo. Olha lá o Paulo Silas de Araguari, Minas Gerais. Boa tarde, Paulo. Em algum momento percebi que eu sabia muito bem falar do meu trabalho, mas não sabia mais falar de mim. Foi estranho notar que meus hobbies, amizades e interesses tinham ficado para trás. Estava ficando uma pessoa chata. Minha esposa tentou me alertar algumas vezes, mas não queria aceitar. É comum isso aqui? Muito O comum. que você acha, Zé? Esse costuma ser o tipo de caso que vai ter uma dificuldade lá na frente para, por exemplo, se aposentar, ou que vai sofrer muito mais do que a média sofre numa eventual perda de um emprego. A gente vê casos muito críticos na nossa sociedade em relação a isso. Eu não me recordo agora o nome da empresa, mas nós tivemos um caso muito triste há um bom tempo atrás já, de uma empresa da Ásia, desse segmento de viagens e tal, onde as pessoas que perderam o emprego, a empresa precisou fazer uma demissão em massa, e essa demissão em massa, infelizmente, também culminou numa onda de suicídios em massa. E isso acontece justamente por essa hiperidentificação com o trabalho. Então, na cabeça da pessoa que Não colocou- sabia mais o que fazia com a vida. Exatamente. Então, já que agora eu não sou esse executivo X dessa empresa, eu vou me matar. Então, é algo realmente muito crítico. A gente discute isso aqui numa ótica comportamental, mas a gente precisa discutir também numa ótica de saúde mental, porque existem sim no Brasil hoje pessoas que estão tirando a sua própria vida por conta da perda de um trabalho. É verdade, infelizmente, né? Vamos lá, mais uma interação, até para a gente fechar aqui o nosso tempo. A Michele Santos, de Petrolina, Pernambuco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Michele. Vocês me fizeram parar para pensar. Achei muito difícil descrever quem sou sem o que eu faço. Liguei um grande alerta para me lembrar de desenvolver outras atividades que me realizem além do trabalho. Verdade, desvincular, saber o dia a dia ali, no dia a dia ali, o que te faz feliz além do trabalho também, né? Isso é importante demais. É muito importante, eu acho que dentro da discussão que nós trouxemos aqui hoje, que a pessoa comece esse exercício da identidade muito direcionado para os seus valores também, para os seus propósitos, porque isso facilita muito quando a pessoa olha para o emprego e consegue perceber o emprego ou uma ocupação, uma profissão como parte da vida. E o que a gente acaba tendo hoje, infelizmente, é essa inversão. A pessoa primeiro olha para o trabalho, para a sua profissão, e aí depois ela olha como aquilo adiciona valores na vida dela. Então, nós falamos aqui de um lado triste, mas eu acho que é muito importante nós trazermos esse lado da solução, que é a partir da ótica que você tem na sua vida, como por exemplo aqui no nosso caso a ótica cristã, né, quais são os valores que nós temos? Né? Por que nós estamos aqui nesse mundo? E a partir disso é que se desdobram as outras coisas, que se desdobra a nossa carreira profissional, que se desdobra a construção de uma família, que se desdobra o tipo de hobby que eu vou ter, a atividade que eu vou exercer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa inversão, que é cada vez mais comum hoje e é muito propagada e muito disseminada aí fora. É verdade. Eusébio, obrigado por estar com a gente. Muito bom. Eu que agradeço aí o convite. Está sempre abertas as portas do Entre Família para você. Com toda certeza. Obrigado. Obrigada. Gente, eu vou me utilizar de uma passagem bíblica hoje que talvez, nossa, pastor, não tinha visto nessa perspectiva. Daqui a pouco eu já falo sobre o verso que eu vou ler para você. O mundo está sempre definindo a gente pela profissão, pelo cargo, pelos resultados que a gente traz. Mas quando Deus foi falar sobre Jesus, Ele falou uma frase lá em Marcos capítulo 1, verso 11,
Jesus não tinha feito nenhuma cura, nenhum milagre, não tinha pregado nenhum sermão. Jesus não tinha nada de performance ainda de qualquer área do seu ministério público. E quando ele foi batizado por João Batista, ouve-se uma voz do céu que disse, olha só, você é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. Sabe, gente, muito mais do que qualquer coisa que a gente vier a fazer ou ser para situações sociais ou a questão de profissões que a gente veio a desenvolver, o maior título que eu e você recebemos é de filho amado de Deus, filha amada de Deus. Isso é que deve nos definir. Enquanto o mundo coloca valor em cima do status de que essa profissão é mais importante, mais prestigiada do que a outra, Deus nos olha como iguais. E somos de fato, porque o valor que nós temos que nos dar e dar a outros não é pelo olhar do que o mundo estabelece, mas sim do que é a forma que Deus nos olha. Por isso que uma igreja é o lugar onde não existe executivo, não tem gari, professor ou médico, ou advogado ou dona de casa. Todos numa igreja somos iguais. O cristianismo é a única perspectiva que nivela as pessoas pelo que elas são. E são amadas por Deus, são objetos do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Ele quer restaurar a gente. E sabe o que é único e especial? Quando chegarmos no céu, nós vamos ganhar um novo nome. E esse nome é o que o nosso Criador, ao olhar para nós, vai nos definir pelo olhar dele, a experiência de amor que ele teve conosco, aquilo que são as características únicas de personalidade que só eu tenho, que só você tem. Nós vamos ganhar essa pedrinha branca com um novo nome. E quando ele nos chamar, a gente vai ter certeza, está falando de mim. Ouça hoje o teu Salvador dizendo para você, você é uma filha amada, você é um meu filho amado, em quem eu me alegro. Se em outras áreas da sua vida talvez não tenham tantas alegrias, peça hoje para Deus mostrar como Ele te vê e a alegria vai voltar ao seu coração. Deus te abençoe. Defina as pessoas pelo olhar de Jesus, não pelo seu também, tá bom? Fica a dica. Bom demais. Obrigado, pastor. Excelente reflexão. Segunda-feira estamos de volta por aqui, se Deus quiser, em mais um Entre Família, falando sobre preconceitos, desafios, esquizofrenia, dentro de todo esse contexto aí. Beijo, meus amores. Lindo sábado pra vocês. Vem aí o Vida e Saúde. Feliz sábado! Sábado, gente. Tchau.